Ah, enquanto aguardamos a presença, ah, a presença dos nossos amigos, colaboradores, parceiros, vamos iniciar já com a apresentação, uma pequena apresentação do que é, não é, esta organização, não é? A Friends of Mozambique, que na verdade a tradução desta palavra significa Amigos de Moçambique, é uma organização criada por ex-voluntários de um programa que se chama Corpo da Paz americano. Programa esse que leva voluntários, não é? Jovens voluntários dos Estados Unidos para diversos países do mundo, não é? Onde passam diversas experiências essas como dar aulas em instituições do Estado, não é? Dar aulas nas escolas do Estado. Podemos encontrar eles na sua maioria nas escolas secundárias, não é? Nas escolas secundárias, penso que também nas escolas técnico-profissionais, não é? Então, um grupo desses mesmos voluntários, não é? Uniu-se assim que regressou para os Estados Unidos, assim que regressaram para os Estados Unidos, uniram-se. Nesse caso específico, os voluntários que cumpriram as suas missões em Moçambique uniram-se e criaram esta organização. Por que é que eles criaram essa organização, não é? Eles basearam-se muito na vivência que tiveram ao nível das comunidades moçambicanas, não é? Ao nível das comunidades moçambicanas, então eles sentiram que essas comunidades apresentam um certo potencial e que esse potencial precisa ser explorado, não é? Eles partem do princípio que nas comunidades existem pessoas incríveis com ideias de desenvolver as comunidades em que estas mesmas pessoas se encontram, e também, para além disso, existem organizações de base local sem grandes estruturas, mas que fazem diferença a nível local, não é? Que fazem diferença a nível local. Então, eles sentiram essa necessidade de criar este pequeno fundo, não é? Através desta organização deles, no sentido de apoiarem estas organizações através de subvenções, não é? Através de promoção ou lançamento de oportunidades de financiamento para que essas organizações interessadas concorram, não é? Concorram com suas ideias para que possam desenvolver suas atividades na jurisdição em que se encontram. E então, em suma, isto quer dizer, os objetivos centrais da criação dessa organização norte-americana, não é? Cingem-se nesses pilares que acabei trazendo aqui. E agora, eles já vêm há algum tempo a desenvolverem essa atividade, não é? A financiarem diversos projetos e em diversas províncias. Então, o que é que essas organizações, o que é que a própria Friends of Mozambique está fazendo neste momento? Existe uma calendarização dentro dessa instituição. Existem épocas específicas para lançamento de oportunidades de financiamento de pequenos projetos, não é? Eles começaram com um valor baixo, não é? Não posso precisar agora, mas atualmente parece que eles financiam pequenos projetos de até $10.000, não é? Sim, $10.000. Eu penso que eles financiam até estes valores.
Agora, eles têm um calendário específico, não é? Para lançamento dessas oportunidades de financiamento. E para este ano específico, eles poderão lançar essas oportunidades um pouco mais cedo, não é? Um pouco mais cedo, devido ao Covid-19, não é? Por causa dessa situação, essa pandemia que está aí a dizimar vidas no mundo, não é? E que nós como moçambicanos precisamos nos prevenir. Estamos a ver países muito mais preparados financeiramente que o nosso. Então significa que que nós como organização precisamos ter muita atenção com relação a essa doença. Agora, dando continuidade, então, por causa desta situação, desta situação do coronavírus, que na verdade está a mexer muito com o mundo, eles poderão lançar um pouco mais cedo. Significa que eles lançarão estas oportunidades de financiamento a partir do mês de junho, não é? Então, restam-nos mais ou menos um mês e qualquer coisa, não é? Então, o que é que significa isso? E o que é que eu estou neste momento a fazer aqui? Neste momento eu estou aqui, não é? Em nome desta organização aqui dirijo, a Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Morropula. Na verdade nós estamos aqui para compartilhar esta novidade e também aproveitar e incentivar as organizações de base comunitária. Gostava que todos os que tiverem acesso a este vídeo, agradecia que partilhasse para aquela organização que está lá no subúrbio da tua zona, aquela organização que está lá na zona rural, lá nos distritos, não é? Aquela organização que está na cidade de Nampula e que também queira recursos para desenvolver algum plano de ação. Então esta é a oportunidade, não é? Precisam começar-se a preparar agora, porque junho não é coisa que está tão longe. Então, o que é que as organizações têm de pensar? Ou qual é a política da Friends of Mozambique para com as organizações que os procuram? Se falo de organizações, são pessoas coletivas. Também eles financiam ideias de singulares, não é? Ideias de singulares que queiram na verdade, que queiram também financiamento para poderem desenvolver uma ação no seu bairro, na sua comunidade, não é? No seu distrito. Então, existe essa oportunidade também. Significa que esta oportunidade não é simplesmente para organizações, né, de base comunitária, mas também pessoas singularmente que tenham algum pensamento para desenvolverem desenvolverem essas ações, também podem concorrer. Então, primeiro, esta organização ela tem como objetivo colher ideias inovadoras, não é? Colher ideias inovadoras de jovens que vivem na comunidade para transformarem vidas de pessoas que se encontram naquela mesma comunidade, não é? Depois eu vou partilhar aqui uma experiência que a gente teve, porque nós fomos beneficiários fomos os beneficiários deste projeto. Na verdade fomos os pioneiros desta organização, né? Em captação de recursos nesta organização. Depois eu vou partilhar. Então, tu precisas ter uma ideia delineada, não é? Que eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso criar um projeto de horta ou avicultura. De que forma é que este teu projeto poderá beneficiar as comunidades arredores? Não é? As comunidades.
ou as pessoas que vivem ao seu redor, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua comunidade. Este teu projeto, ou pensares, ok, o seu projeto, ele não é proibido ter uma finalidade lucrativa, pode ter, mas de que forma impacta diretamente nas comunidades? De que forma impacta? Então você precisa espelhar este teu pensamento, não é? Precisa espelhar esse teu pensamento. Mas para tu espelhares esse pensamento, precisas colher experiências, ouvir as próprias comunidades, não é? Fazeres um estudo de base numa primeira fase. Perceber na minha comunidade o que é que acontece. As pessoas, por exemplo, para conseguirem adquirir um frango, têm de andar cerca de, vamos lá ver, 2 km ou 1 km, não é? Essa distância parece exagerada. Este já é o primeiro ponto. O segundo ponto, tu pode dizer o seguinte, ok, mas esta comunidade, quanto é que compra esse frango? 200 meticais, certo? Tu já tens a questão da distância, não é? Esses são as oportunidades, na verdade são os erros não, ou as dificuldades que essas comunidades passam. Primeiro, a questão da distância para adquirir um frango. Segundo, a questão do preço. Terceiro, será que esses frangos são saudáveis? Aí já estás a querer inovar. Ok. Qual é o tipo de ração que é dada a estas galinhas, por exemplo? Então, tu vês quais são as atuais rações que, que podem alimentar as galinhas e elas crescerem de forma saudável. Então, tu já tens o tipo, não é? Tu já tens o tipo. Significa que tu já tens distância, valor e o tipo de ração. E para além disso, precisas assentar com alguém experiente na área para te dar alguma ideia, né? Para te dar alguma ideia com relação à criação do frango. Então, assim, tu já tens o estudo feito, não é? Já sabes quanto é que vais adquirir, qual é o valor dos pintos, não é? Qual é o valor da ração que tu precisas para não prejudicar a saúde da sua comunidade. Tu já sabes qual é o pressário, qual é o valor que tu gastas naquele período de criação do mesmo frango. Então, tu fazes, por exemplo, tu vês que cada galinha, por exemplo, é o gasto para conseguir criar e atingir a fase da comercialização. Cada frango eu gasto 130 meticais. Ok. E o valor de mercado quanto é que é? São 200 meticais. O valor de venda final são 200 meticais. Ok. Qual é o preço que eu devo aplicar que é para ganhar? Por exemplo, ok, são 130. Tu pode dizer, tá bom, eu vou vender a 160. 170, por exemplo. Então significa que ao fazer 170 haverá muita procura, não é? Porque o preço é barato. Os vizinhos já não precisam ir para a comunidade, já não precisam de andar 2 km para conseguir adquirir um frango. E a qualidade do teu frango é a melhor. Então tu tens essas 3 qualidades, não é? Tendo essas 3 qualidades, significa que tu podes transformar isso num projeto. Isso já é a idealização que tu tens. Depois disso, depois de arquitetado este todo planejamento, o que é que tu fazes? Levas o formulário, não é? É que depois terás acesso em junho mesmo, terás acesso do modelo do formulário, não é? E no formulário existem questões, questões relacionadas a tudo isso que estou aqui a me referir, né? Eu falo isso de acordo com a experiência que nós como organização temos. Então, tu transformas essa ideia num papel.
não é? No papel, neste formulário que tu vais receber, não é? E em termos de, e em termos de envio, qual é a regra para envio desse projeto? A regra é a seguinte: elaborado o projeto, existe um endereço eletrônico que é disponibilizado para que tu envies esta proposta de projeto, não é? Então, tu elaboras e submetes. Existem processos, existem fases neste mesmo processo de financiamento. Se eles têm toda a atenção de responder todos os projetos que são enviados para eles, responder em termos de feedback do seu projeto. Se o seu projeto tiver algum erro, erro não, se tiver sim, algum erro e se tiver algum caso, não é? Em que os avaliadores do projeto não percebam, elas dão-te um feedback. Eles dizem: faça-nos perceber este teu pensamento. Certo? Faça-nos perceber esse teu pensamento. Então, tu como organização, ou tu como indivíduo que submeteu essa proposta, terás esta obrigação de clarificar este pensamento que tu espelhaste no seu projeto, não é? Tu clarificas e submetes, não é? Este clarificar não significa aprovação automática do teu projeto. Não. Eles vão avaliar os argumentos que trazias e os argumentos esclarecedores que trouxeste. Então eles avaliam se de facto, não é, existe aqui uma conexão ou se é um projeto se é um projeto futurista, se é um projeto que na verdade beneficia as comunidades. A base de tudo isso, apesar de tu podes ter um projeto muitíssimo bem feito, mas se este projeto não beneficia as comunidades, não é? Não beneficia as comunidades ou a comunidade em que tu vives, então esse projeto será reprovado, não é? Será desqualificado, na verdade. Então, depois desse processo de avaliação dos projetos, o que é que a Friends of Mozambique faz? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, podem fazer aqui o questionamento que nós estamos aptos para responder, não é? Estamos aptos para responder. Então, o que é que tu tens de fazer? Tu precisas esperar os resultados, não é? Eles já colocam lá as datas, os dias, etc, etc, não é? Tu já colocas, tu colocas isto, tu ficas à espera, na verdade. Desculpem-me, estava aqui assim a resolver um assunto aqui com a menina. Então, depois eles divulgam, não é? Os seus projetos foram aprovados, são notificados. Os que também tiveram projetos reprovados ou desqualificados também são notificados. Para o ano seguinte, tu tens a oportunidade, não é, de questionar a essa equipe da FOM, da Friends of Mozambique, o que é que, na verdade, falhou no seu projeto. Certo? Então, significa que eles dão-te a oportunidade máxima de melhorar os seus projetos ou o seu projeto até atingires a perfeição ou atingires aquilo que, na verdade, a FOM pretende, não é? Então, é uma organização que, na verdade, aparece para ajudar, não é? Esta veia empreendedora da juventude ou das próprias comunidades. Então, ela aparece para oferecer esta oportunidade, não é? Neste caso específico, por isso eu incentivo a todas as organizações, depois, todas as organizações, neste caso, que respondem aos requisitos solicitados pela Friends of Mozambique,
a submeterem as suas propostas, não é? A submeter as suas propostas. Quando são projetos iguais a esses, é sempre importante trabalhar em equipe. Agora quero falar simplesmente com organizações de base comunitária. Precisam trabalhar em equipe. Significa que na tua organização você tem uma pequena equipe, porque normalmente as organizações que não têm budget para pagar mensalidade, pagar não, né, para pagar os seus voluntários ou os seus funcionários, têm essa dificuldade de terem técnicos, não é, que os ajudem a elaborar projetos, etc, etc. Porque na verdade não temos, não é? A gente responde, muitas das organizações como as nossas de base comunitária, elas são organizações que trabalham na base de curiosidade, na base de procura de conhecimento, porque não tens capacitação em gestão de projeto. Se formos a ver, diversos gestores não têm capacitação em gestão de projetos, não têm uma contabilidade organizada, não têm uma repartição, um departamento de captação de recursos, em que tem um captador de recursos que ajuda com esse trabalho, não tem. Porque para ter esses profissionais, pessoas formadas e que conhecem essas técnicas, é necessário que a organização tenha fundos para pagar esses profissionais, não é? Para pagar esses profissionais. E muitas das organizações iguais a nossas não têm. Então, as organizações financiadoras como a Friends of Mozambique, elas aparecem na verdade para facilitarem a essas pequenas organizações que não têm toda essa estrutura. Porque eles fizeram um bom estudo de base e conhecem a realidade das nossas comunidades. Então, essas oportunidades precisam ser aproveitadas, não é? Precisam ser aproveitadas. Voltando às organizações, então precisam trabalhar em equipe. Aqueles voluntários que fazem parte sentem, não é? Olhem para os problemas que a comunidade tem, não é? Olhem também isso como sendo uma oportunidade de negócio para a sustentabilidade das atividades das vossas organizações, não é? Então, sentem e pensem. Nós estamos no momento. É claro que estamos aqui a falar da questão do coronavírus, mas olhem isto também de forma positiva. É claro que é um momento muito tenso, mas precisam olhar isto de forma positiva, não é? Qual é a ideia que tem de aparecer na sua cabeça, olhando este momento em que nos encontramos, não é? Em que nos encontramos, e de que forma vocês como organização articulam este momento para conseguirem elaborar um bom projeto e terem esse financiamento para desenvolverem essas vossas atividades, não é? De que forma é que vocês fazem isso? Então é mais ou menos nesse sentido. Minha filha é muito curiosa, ela, então não ligue. Agora, segundo, o que a gente tem de fazer? Gestores de projetos das pequenas organizações. Vê se seguem esses conselhos que nós demos. Esta é uma questão. A outra questão, deste mesmo fundo, existe uma grande exigência. A cada projeto financiado, falei aqui da questão como é que é financiado esse projeto até a divulgação dos resultados, aquelas organizações que forem aprovadas ou que os seus projetos forem aprovados, essas organizações terão um ponto focal, um focal point. Um membro da Friends of Mozambique que estará a coordenar diretamente as suas atividades. Sim, estará a coordenar diretamente as suas atividades. Agora, este focal point será cobrado pela FOM, como instituição, a Friends of Mozambique. E o focal point terá como responsabilidade cobrar a si que se beneficiou deste projeto.
Oi, Yacito, oi, Judemo. Será que no âmbito da implementação desses projetos o dinheiro é devolvível? Não, o dinheiro não se devolve. Mas não significa que este dinheiro é para se levar, não é? E usar-se indevidamente. Este dinheiro precisa se levar para aplicar, não é? De forma correta e de acordo com toda a planificação espelhada no seu projeto, não é? Então, este dinheiro não é devolvível, mas os beneficiários têm essa responsabilidade de seguir, de cumprirem com aquela toda a programação que aparece no projeto, não é? Porque a FON precisa de resultados, não é? O pagamento que vocês têm ou que terão é o resultado que vocês trazem. Esta satisfação que a FON tem de receber a informação que a organização por nós financiada, ela está se a desenvolver. Este é que é o maior pagamento que vocês podem dar a Friends of Mozambique, não é? Este é o melhor pagamento. Será que se formos financiados uma vez, e cito, será que se formos financiados uma única vez, teremos a oportunidade de ser, querendo elaborar uma proposta também inovadora, será que teremos oportunidade não, será que será aceite uma segunda proposta sobre a mesma organização? No ano seguinte, se tiverem uma outra idealização boa, sim, vocês podem submeter e nos mostrarem resultados do projeto que vocês estão a desenvolver, ou mostrarem os resultados ao Friends of Mozambique no projeto que vocês estão a desenvolver, sim, terão oportunidade, né? Será aberta essa oportunidade de submeterem uma outra proposta para poderem desenvolver um projeto para ajudarem no desenvolvimento das comunidades, não é? Em que se propõem trabalhar para elas. Então, estas são as grandes oportunidades. E quais são as fases? Existe uma primeira fase. Como é que são os desembolsos, aliás? Como é que são feitos os desembolsos? Os desembolsos na Friends of Mozambique, aliás, deixa-me, acabei saltando um aspecto muito importante. Depois de aprovado, o que é que acontece? Não é? O projeto. Trabalham na planificação das ações. Depois de trabalhada na planificação das ações, são solicitados alguma documentação, que na verdade é o bilhete de identidade, não é? Vocês têm de se comprometer, então mandem lá o bilhete de identidade, que é para depois conseguirmos localizar as pessoas onde estão, etc, etc, que é para cobrar. Então, tu és cobrado esse bilhete de identidade. Depois da FON receber o bilhete de identidade, serão solicitados também, como é que se chama? O número de conta, não é? Ou então, podem-se usar podem-se usar pagamentos internacionais alternativos, como, por exemplo, MoneyGram e Western Union, não é? Western Union é um sistema financeiro ligado, um sistema financeiro internacional. Não sou contabilista, espero que esteja a acertar o que estou a dizer. Um sistema financeiro ligado ao Millennium Beam, não é? O banco, o BIM, né? Todos conhecemos. Então, é um sistema financeiro ligado ao Millennium Beam, não é? É o Western Union. Existe MoneyGram,
que é um sistema financeiro ligado ao Standard Bank.